Olá, meu nome é Sandra, eu sou do Museu Municipal e eu vim mostrar para vocês o projeto de Malicuia. O projeto de Malicuia traz alguns objetos antigos para que a gente possa entender um pouco da história de Uberlândia. Um dos objetos antigos que eu gostaria de mostrar para vocês é o estribo, né? Há muito tempo atrás nós não tínhamos o transporte como nós temos hoje, então o transporte, na maioria das vezes, era a cavalo. O estribo, ele é um objeto que fica pendurado ali do lado e ele serve para que o cavaleiro apoie o seu pé e monte no cavalo. Eu tenho esses dois modelos de estribo. O estribo é um objeto muito interessante porque ele é um objeto de diferenciação social. Por quê? Se o cavaleiro vinha ao meu encontro, como é que eu saberia se ele é uma pessoa que pertence a uma classe alta ou baixa? Observando o estribo. Então, o estribo de metal nobre era uma pessoa que tinha condições financeiras. Um estribo mais simples, uma pessoa pobre, tá? Outro objeto utilizado em animais, o ferrete. No pasto, era muito comum que os animais de uma propriedade se misturassem com os animais de outra propriedade. Então, o ferrete, ele servia para marcar qual animal pertencia a quem. Como que o ferrete funciona? Ele era levado ao fogo de uma fogueira até essa parte aqui que tem a inicial do nome do dono, no caso aqui um T, né? Até essa parte ficar bem vermelha, bem quente, e aí era encostado no animal e fazia uma queimadura no animal. E essa cicatriz da queimadura, ela tinha a inicial do nome do proprietário daquele animal. Então, o ferrete era um objeto de diferenciação de propriedade, tá? Aqui nós temos um outro objeto, uma miniatura de um carro de boi, tá? Eu falei para vocês que era normal andar a cavalo, mas se precisasse de carregar uma carga ou mais pessoas, iria no carro de boi, tá? O carro de boi ele era feito de madeira com ferro. Aqui era passado uma trama de palha e aqui dentro eram transportadas pessoas ou carga e aqui eram puxados por bois, tá? Colocavam os bois de 2 em 2 para puxar o carro de boi, tá? Um outro objeto bastante usado no boi é o palaque. O palaque é o sino do boi. O palaque, ele funciona para quê? Como é que eu sei se o animal está perto ou se ele está longe quando ele está solto no pasto? Por causa do som do palaque. Se o som está forte, o animal está perto. Se o som está longe, o animal está longe. Como uma criança disse pra gente lá no museu, é o GPS do boi. Naquela época que nós estamos falando, não havia energia elétrica. Então, como que iluminava as casas, os ambientes? Nós temos aqui a candeia. A candeia, ela fica pendurada perto do teto, coloca azeite de mamona, um pavio igual de vela e acende, tá? E aí a chama dessa candeia ficava muito próxima ao teto que poderia levar um incêndio. Foi uma senhora no museu e contou pra gente que ela namorava por 2 dedos de azeite. O que era isso? Quando o namorado dela chegava na casa, a mãe dela colocava 2 dedos de azeite de mamona, acendia o pavio, sentava no banco ela, o irmãozinho no meio e o namorado na outra ponta. Acabou o azeite da candeia, o rapaz era convidado para ir embora. Sem energia elétrica, eles também iluminavam as casas com a lamparina a álcool, tá? Colocava álcool aqui dentro, um pavio e acendia. A vantagem da lamparina é que ela pode ser transportada de um lugar para o outro, diferente da candeia. Eu tenho aqui também um outro objeto que eu tenho aqui também, que é uma miniatura, que também é um brinquedo, que as meninas brincavam do que elas fariam
no seu futuro é o ferro de passar a brasa, tá? Como que funciona o ferro de passar a brasa? Sem energia elétrica, eles colocavam brasa do fogão a lenha aqui dentro, tá? E aí essa chapa de baixo esquentava e aí passava a roupa. Era comum colocar a casca de laranja aqui dentro do ferro para soltar um perfume na roupa. E quando esse ferro começava a esfriar e a brasa apagar, eles balançavam para a brasa continuar acesa, tá? Costumava também escapar a brasa, algum carvão daqui e sujar a roupa. Aqui eu tenho uma chave de porta antiga, muito diferente da chave que nós temos hoje, né? As portas eram grandes, de madeira maciça, e as chaves eram feitas de ferro. Hoje a gente tem chave de alumínio, tem cartão magnético de chave. Muitas portas também não são abertas mais com chave, são abertas com códigos, né? Outros objetos que eu trouxe aqui são objetos de dentistas. Naquela época era muito difícil ter uma escova de dente em casa. A maioria das pessoas fazia higiene bucal passando o dedo no sabão e higienizando a boca com o sabão. A escova de dente era um artigo de luxo. Então, quando a pessoa perdia o elemento dentário, ela ia até um barbeiro que fazia a extração do dente usando um fórceps, que é um alicate, né? E isso daqui são moldeiras. Para que servem as moldeiras? Para fazer a prótese, são as dentaduras. Essa aqui que tem esse buraco no meio é para dentes inferiores, porque aqui vai a língua. E essa daqui é para dentes superiores. Então era colocado um material aqui, levado até a boca, esperava tomar presa aquele material e aí tirava, e aqui ficava o molde de onde seria feito a dentadura. Naquela época não tinha loja de roupa, as pessoas tinham que fazer as roupas em casa, porque não tinha sequer o tecido para que a gente possa fabricar a roupa. Então era comum colher o algodão, desencaroçar o algodão com o desencaroçador. Aí vinha aqui nesse objeto chamado carda e colocava o algodão aqui e ia penteando o algodão para depois fazer o fio do tecido. Ele vai esticando o fio para depois eu levar numa outra máquina que chama roca, onde é feito o fio e depois ele é tecido num tear. Aqui eu tenho uma gargalheira. A gargalheira era usada nos escravos. O escravo, quando ele era transportado de um lugar para o outro, ele recebia no pescoço esse objeto e por aqui era passado uma corrente. Então iam um atrás do outro com esse objeto no pescoço. A corrente era chamada grilhões. Iam um atrás do outro, então se o de trás caísse, o da frente também caía. No sol quente, isso daqui queimava, machucava, é um período, uma fase muito triste da história que Uberlândia também passou, que é a fase da escravidão. Aqui eu tenho um polvorinho. O polvorinho, ele é feito de chifre de boi e era colocado aqui pólvora. Porque as armas, elas tinham que ser preparadas no momento do disparo, colocando a pólvora e o projétil. Então aqui eles colocavam a pólvora, tem um buraquinho aqui, onde eles colocavam na arma antes de fazer o lançamento do projétil. Aqui eu tenho um rádio a pilha. Esse rádio a pilha, ele era muito usado pelas pessoas para ouvir rádios AM. Naquela época não tinha MP3, MP4, esses formatos
formatos de áudio que nós temos hoje. Então, era muito comum as pessoas ouvirem esse pequeno rádio aqui. Esse era levado comumente para as ruas. Tinham os rádios grandes que ficavam fixos dentro de casa. E esse aqui era o rádio portátil, que normalmente era levado para a rua para ouvir um noticiário, uma música, uma partida de futebol. Aqui eu tenho uma lançadeira. A lançadeira, ela é uma das peças usadas no tear. Como eu falei, as roupas eram fabricadas em casa. Então a lançadeira, ela cumpria com o objetivo de trançar o fio para compor a trama do tecido. Isso daqui, pessoal, é uma balança. É uma balança portátil, né? Tinha as balanças que ficavam fixas nos armazéns, nas casas de comércio. E esse daqui era uma balança portátil. Como é que ela funcionava? Nesse gancho eu colocava o que eu queria pesar. E no gancho de cá eu colocava o peso que eu desejava. Então, por exemplo, se eu quisesse vender 1 quilo de café, aqui eu pendurava num saco o café e aqui eu pegava um peso correspondente ao quilo, que poderia ser esse peso fabricado em ferreiros, ou uma pedra mesmo correspondente a 1 quilo, e pendurava de cá. Se a balança ficasse pendendo para um lado ou por outro, ela teria que ser equilibrada. Então, se ela pendesse demais para o lado do peso, queria dizer o quê? Que aquele objeto, aquilo que eu estou pesando, estava mais leve do que eu queria. Então, o ideal era que essa peça da balança ficasse totalmente equilibrada, que corresponderia ao peso que eu desejava. E aqui eu tenho os monóculos. Os monóculos, eles são objetos muito interessantes. Hoje nós temos fotos em diversos formatos, nós temos as redes sociais, onde a gente pode visualizar vários tipos de mídia. Mas naquela época a foto era normalmente visualizada nos monóculos. O monóculo, ele consistia nesse objeto aqui de plástico. Aqui na frente eu tenho uma lente que amplia e aqui no fundo era colado um negativo dessa foto. Então, quando a pessoa olhava através dessa lente, ela conseguia visualizar a imagem que está aqui no fundo do monóculo, trazendo várias lembranças que aquela pessoa gostaria de eternizar. Pessoal, o que eu mostrei para vocês é uma das malas que nós temos disponíveis no Museu Municipal. Ao todo nós temos 3. Em cada mala nós possuímos objetos diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam nos visitar no espaço do museu assim que possível. Obrigada pela atenção e até mais.